irmãos, da parte do Senhor. É uma alegria estar aqui e participar desse momento com todos vocês nessa manhã. Eu gostaria de convidá-los para que abramos juntos as nossas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 1. Que diz assim, aos Romanos 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto, de certo modo, conclusivo, o que dá para se perceber no início, quando ele diz, rogo-vos, pois. O apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele tem uma mesma estrutura de comunicação. Ele começa com a doutrina e depois ele entra na prática. Ele começa falando daquilo que Deus fez por nós e daquilo que nós somos em Cristo, para depois pedir que nossa conduta, nossas ações se conformem a isso. Inclusive está na contramão do que o senso comum normalmente pensa. As pessoas acham que nós temos que viver a vida cristã ou nos conduzirmos de maneira cristã para que possamos, então, ser cristãos. Mas nós que acreditamos na salvação pela graça, mediante a fé e não por obras, sabemos que tudo começa com o favor de Deus para conosco, com aquilo que Deus faz por nós, independentemente de nosso mérito, através da fé. Ele nos coloca em nova posição, justificados, Ele nos coloca em nova relação, nos adota como filhos, Ele nos transforma o coração e muda a vida. É assim que começa. E depois de Paulo falar sobre isso, é que ele começa a pedir que nossa conduta se conforme com essa nova condição que nós temos. Então, nós só podemos viver cristamente se primeiro nós formos cristãos. Nós só podemos andar no Espírito se nós vivermos, primeiramente, por meio do Espírito. Nós só podemos entrar na vida de santificação se primeiro nós tivermos tido a experiência de regeneração. Na carta aos Efésios, Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais com Cristo. Paulo fala de nossa condição agora de filhos de adoção e todas as posições novas que temos, que nós estávamos como os demais, andando, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Nós que estávamos longe, agora estamos perto, pelo sangue fomos aproximados. Aí ele diz então no capítulo 4 da carta aos Efésios, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então ele pede que nossa forma de viver e de andar agora esteja conformada com a nossa vocação, que ele descreveu nos versículos, nos capítulos anteriores, para então lá no capítulo 6, no final da carta aos Efésios, falar que para viver essa vida, de acordo com a nossa posição, nós vamos ter que enfrentar uma luta contra as trevas, contra os principados e potestades, que tentarão impedir que haja essa conformação da conduta com a posição. Na carta aos Romanos também, ele vai falar do pecado universal, nos capítulos 1 e 2, judeus e gentios, vai falar da justificação, Romanos 6, da regeneração, associada à lógica do batismo, vai dizer como nós estávamos cativos do pecado, Romanos 7, como fomos libertados, Romanos 8, e vai mostrar o plano de Deus para a igreja, para Israel, Romanos 9, 10, e quando chega aqui no capítulo 12, aí ele diz, semelhantemente a Efésios 4, 1, rogo-vos, pois, né? Rogo-vos, pois, aliás, Efésios, acho que 5:1, deixa eu só conferir aqui para saber se eu estou dizendo o texto certo. Não, Efésios 4:1 mesmo.
Então, aqui em Romanos 12, ele diz: rogo-vos, pois. Note, a mesma estrutura: rogo-vos, pois. Sendo que ele não vai dizer que andeis de modo digno da vossa vocação, como nos Efésios, mas é a mesma lógica. Ele vai rogar para que agora haja uma resposta do homem a todas as ações provenientes da misericórdia de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, levando em conta tudo que Deus fez por vocês em compaixão, toda a misericórdia de Deus revelada em tudo quanto eu já disse, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a resposta que podemos dar a Deus por tudo quanto Ele fez por nós é a apresentação da nossa vida terrena, portanto, dos nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a Bíblia fala de nós apresentarmos os nossos corpos, ela quer dizer exatamente nossa vida aqui na terra com as relações que tem. Relações que temos como pai, como filhos, como marido, como esposa, como pessoas que têm ocupações profissionais, essa vida terrena. É a mesma coisa lá da carta aos Efésios, depois de ele ter dito, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação, no contínuo do texto ele vai falar dos deveres dos cônjuges, dos filhos para com os pais, dos senhores para com os servos, dos servos para com os senhores, ou seja, com as relações contidas nessa vida presente, relações que nós só podemos estabelecer pela vida corpórea, né? pela vida no plano material aqui na terra. Então, ele diz que vocês apresentem os vossos corpos. Os corpos aqui não são só o imediato corpo físico que nós temos. Tem aqui a linguagem, a forma de uma metonímia, a parte pelo todo. Que vocês apresentem todas as relações que estão implicadas na inserção de vocês no corpo. É dentro da corporeidade que nós somos pai, que nós somos filhos, nós somos esposos, esposas. É dentro da corporeidade que nós somos trabalhadores, que nós somos patrões. Então, ele está querendo que nós apresentemos essa existência a Deus. Consagrar essas dimensões da nossa existência a Deus é a resposta condizente com toda a misericórdia e compaixão que Ele nos teve. E o apóstolo Paulo diz que apresentar o corpo num sacrifício vivo, não como no Velho Testamento, que se imolava um animal, mas apresentar a nossa existência viva para ser um instrumento da glória de Deus, sacrifício vivo santo, ou seja, nossa existência tem que ser apresentada a Deus, separada dos que vivem nesse mundo sem Deus, e agradável. Essa apresentação é o culto racional. Culto racional aqui quer dizer o culto consciente, ou seja, é a resposta consciente a tudo quanto Deus fez por vocês, a resposta lógica, a resposta racional a toda essa misericórdia de Deus, é a apresentação dessa existência para a sua glória, para a sua glória. Não é que ele está falando propriamente do culto que nós estamos celebrando aqui de uma maneira mais formal, comunitária, mas ele está dizendo que a maneira racional de nós adorarmos a Deus é com toda a nossa vida, é com toda a nossa existência. E fica bem claro que essa apresentação da existência presente a Deus é para serviço, quando a gente, a partir do versículo 3, vai ver que Paulo estará falando dos dons, dos ofícios, das atividades múltiplas que há dentro da igreja, exatamente evidenciando que nós iríamos então nos apresentar a Deus como resposta racional a todas as ações de sua graça, para ocupar essas posições, para exercer esses dons de que ele trata do versículo 3 até o versículo de número 8 da carta aos Romanos, capítulo 12. Mas no versículo 2 ele diz uma coisa que nos interessa de modo particular. Ele diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais do que a gente saber qual é a vontade de Deus, que já é uma bênção, é a gente experimentar a vontade de Deus.
realizando-a em nossas vidas, ou tendo-a realizada em nossas vidas. Quando nós experimentamos a vontade de Deus em nossa existência, nós saboreamos e percebemos que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Não há melhor vida do que aquela vida no centro da vontade de Deus. Mas para nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ele diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. A palavra conformar, ela é interessante, diz muito, porque quer dizer tomar a forma daquilo que está ao lado. O copiloto é o que está do lado do piloto. Concordar com alguém é dizer a esse alguém que você segue a mesma linha de pensamento que ele. Conformar-se com esse mundo é tomar a forma desse mundo, daquilo que está ao lado. Então, de acordo com a Bíblia, nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. Por isso que Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ele orou ao Pai assim na oração sacerdotal em João, capítulo 17. Então, nós estamos aqui no mundo, muito embora dele não sejamos, mas ele está ao nosso redor. E a orientação é para que a gente não tome a forma do que está ao nosso lado. A gente não seja absorvido por aquilo que está ao nosso lado. Eu lembro-me de uma metáfora que os crentes antigamente diziam muito significativa. Eles diziam: o crente é como um barco no mar. O barco foi feito para estar no mar, mas não para o mar estar dentro dele. Se o mar estiver dentro do barco, ele afunda. Ele é para estar aqui, mas não o mar dentro dele. Então, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, não assumam a forma daquilo que está ao lado de vocês. E o mundo tenta conformar. Há o texto lá de Efésios, capítulo de número 2, que diz que antes da conversão nós andávamos segundo o curso deste mundo. Toda vez que eu leio esse texto e vejo essa expressão, segundo o curso deste mundo, eu tenho assim a impressão de um rio, de uma correnteza. Então tem um rio que quer nos levar, né, que quer nos conduzir. E a gente não pode deixar que ele nos conforme, que ele nos alinhe com ele. Há uma experiência que eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido, particularmente quando era criança. Quando você vai tomar banho de mar na praia, aí você entra, lá começa a desprevenidamente ficar brincando com outra pessoa, talvez se for uma criança com um coleguinha e tal. Aí quando você de repente olha lá para a praia, você toma um susto. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Porque você foi levado pela correnteza, sem nem perceber. Para você, você ainda estaria no mesmo lugar, mas num processo bem lento, a correnteza foi lhe levando, você foi dando pequenos passos noutra direção para trás e você já está bem afastado. O que é que depois que a gente aprende que é assim que acontece, a gente passa a fazer quando criança? A gente entra na água e fica toda hora olhando, aí vê que está se distanciando, vai mais para frente. E vê que afastou-se e fica indo. A gente fica monitorando o que é que a correnteza está fazendo conosco para a gente poder ficar reagindo a ela e mantendo-se naquele lugar onde originalmente estava. Pois então este mundo é assim, ele quer nos conformar e a gente tem que ter essa vigilância. Jesus deu uma grande lição sobre isso quando ele lavou os pés aos discípulos. No primeiro momento, a gente lembra desse episódio, mas como uma lição de humildade. De fato, foi. Jesus, né, tomou aqui uma toalha, saiu lavando os pés dos discípulos, e disse, olha, eu sou o Senhor, mas eu estou aqui lavando os pés de vocês, façam o mesmo uns com os outros. Esse é o aspecto relacionado à humildade. Mas ali tinha uma lição espiritual também, né? Tanta verdade que quando Jesus vai lavar os pés a Pedro, aí Pedro diz, Senhor, não, deixa que eu lave os teus, não vem lavar meus pés, não. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro disse, então lava pés, lava o corpo, lava tudo, se é assim. Aí Jesus disse, não, quem está banhado
não necessita lavar senão os pés. Então, nessa conversa aí, tem um aspecto espiritual representativo que aconteceu naquele ato, que foi ilustrado por aquele ato. Note o que Jesus disse: quem está banhado não necessita de lavar senão os pés. Naquele tempo, as pessoas tomavam seu banho, estavam limpas, usavam a roupa talar, de maneira que o corpo estava resguardado da poeira do ambiente onde elas iam passear, andar e tal. Mas elas usavam alpercatas e não sapatos como a gente. E as alpercatas tinham as frestas por onde a poeira entrava, até porque o pé estava muito próximo do chão, do solo. Então, quando chegava na casa de alguém, era de boa cortesia esse alguém oferecer lá água para lavar os pés e coisa desse tipo. Jesus diz: quem está banhado não precisa tomar banho de novo, mas se deu uma caminhada por ali, pode ter certeza que alguma poeira já entrou nos pés, tem que lavar. Nós já estamos regenerados como crentes, ou seja, banhados. A Tito 3,5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavado, a regeneração e renovação do Espírito Santo. Mas apesar de já regenerados, já lavados, já banhados, nós estamos andando nesse mundo, né? Os pés seriam a parte do corpo mais próximos do solo e, portanto, mais suscetíveis a que a poeira entrasse. Então, nós estamos andando nesse mundo e algumas coisas desse mundo poderão se impregnar em nós. A gente tem que estar todo dia se lavando nos pés. Ou seja, todo dia a gente tem que estar examinando a nossa vida para ver onde alguma poeira pode ter entrado, para a gente manter-se plenamente limpo. Aliás, na carta a Tito 3,5, fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A regeneração acontece só uma vez, o dia da sua conversão, mas a renovação acontece todo dia, ao lavar dos pés. Então, nós temos que ter essa vigilância contínua. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que, muito embora as pessoas lá se professassem cristãs, tinha assimilado muitas coisas do mundo circundante. Corinto era uma região portuária, pessoas de vários locais, em função do comércio, passavam por lá, pensamentos os mais variados se davam e, portanto, tinha a cidade uma vocação filosófica para ouvir novidades e posições diferentes e tudo. E os filósofos sempre gostavam de formar escolas. Mesmo lá na Grécia tinham os platônicos, depois os neoplatônicos, numa segunda geração, os aristotélicos, que eram os peripatéticos, tinham os estoicos, tinham os epicureus, e aquela igreja ali achou que, muito embora fosse igreja cristã, era interessante viver na mesma estrutura de vaidade do mundo em torno dos seus grandes mestres. Aí um dizia: eu sou de Cefas, outro dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo. Aí o apóstolo Paulo pegou e disse: olha, vocês ainda andam segundo os homens, são carnais, são meninos, e andam segundo os homens, como os demais homens fazem, porque vocês estão se dividindo entre vocês em escolas, e competindo, e concorrendo. Então, note, eles estavam assimilando os padrões de conduta mundano, né, do mundo. Eles estavam tão imbuídos de pensamento filosófico que, muito embora não, talvez, negassem a imortalidade da alma, estavam questionando a ressurreição física, porque entre os gregos a esperança não era de ter um corpo ressuscitado, era de se livrar do corpo, que era uma clausura para a alma. A alma imortal era o destino final, era ela existir fora do corpo perpetuamente, não se retomar o corpo pela ressurreição. Paulo escreve lá no final da carta aos Coríntios toda uma argumentação acerca da ressurreição, porque aquela igreja estava absorvendo, né, toda aquela visão de mundo secular. Então, nós temos que ter essa vigilância, para que a gente não venha a assimilar aquilo que está no mundo, para que nós não venhamos, como muito comumente acontece, a ter uma versão evangélica daquilo que está no mundo. Uma versão evangélica do feminismo, uma versão evangélica disso, uma versão evangélica daquilo,
e nós estamos sendo um mundo com cores cristãs, revestido o mundo de versículos da Bíblia. Nós podemos terminar por assimilar, por exemplo, uma forma de enfocar os problemas muito mais psicológica do que bíblica, e apenas rechearmos com citações da Bíblia, mas que estão subalternas a uma posição assumida, primeiramente, já em função de orientações do âmbito da psicologia. Nós temos que ter essa vigilância, esse cuidado, para que nós não sejamos assediados, né, pelo mundo e permitamos que ele entre, se não pela porta da frente, pela porta dos fundos, né? Então, o apóstolo Paulo diz: e não sede conformados com este mundo, não tomem a forma do que está ao lado, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformar quer dizer passar por cima. Não tome a forma do que está ao lado, mas passe por cima. Passe por cima. Não seja modelado por aquilo que está do seu lado, mas salte por cima do que está aí na horizontal, querendo nivelar todo mundo. Transcenda, passe por sobre. Interessante que isso nós vemos muito bem naquele episódio em que Jesus andou sobre as águas. Na Bíblia, muitas vezes, o mar é representativo do mundo. A primeira besta sobe do mar. Isaías diz que o mundo é como o mar na sua inquietação, né, que lança de si água e lodo. E Jesus andou sobre o mar, sobre o mundo. Ou seja, ele não afogava, ele não descia, ele estava acima do mundo. Né? Pedro andou sobre as águas enquanto olhou para Jesus. Na hora que olhou para o vento, olhou para a lateral, aí ele afundou. Ou seja, na hora que ele quis levar em conta o que acontecia do lado, aí ele se nivelou. Mas enquanto ele olhou para Jesus, ele andou por sobre as águas. A Bíblia fala que nós estamos em regiões celestiais, somos abençoados nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O crente tem que andar por cima, tem que andar em regiões celestes e não ser absorvido por este mundo. Na parábola do semeador tem aquela semente que caiu na terra, mas foi sufocada pelos espinhos, os cuidados dessa vida, né? A sedução das riquezas, né? Sufoca a semente, ela é sufocada por aquilo que está ao lado. Então, nós devemos ser transformados, passar por cima. E a palavra transformar aqui, metamorfo, indica sempre uma mudança externa vinda de algo interno. É a mesma palavra usada para a transfiguração de Jesus. Quando suas vestes resplandeceram, tornaram-se brancas, seu rosto resplandeceu. Naquele momento ali era o quê? Era a glória divina do Verbo resplandecendo na carne, né, na humanidade. Então, para nós termos essa transformação, tem que ter alguma coisa já dentro de nós, tem que refletir-se do lado externo. Então ele diz, mas sede transformados, ou seja, uma mudança exterior, como fruto de algo interior, pela renovação do vosso entendimento. Esse é o elemento interno, interior, que deve nos acontecer para que haja essa mudança figurativa externa, essa transformação externa. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante ele falar em entendimento. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, o que ele está dizendo. Nós temos que ter um pensamento renovado pela palavra de Deus. Nós temos que olhar o mundo pelo óculos da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, sim, mas também diz com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, até com a parte física, com todas as nossas forças. Então nós temos que ter uma maneira de pensar diferente da do mundo. Nós temos que pensar o cristianismo não apenas em termos de devoção do coração, mas em termos também de uma mentalidade diferente da do mundo. A Bíblia Sagrada diz que nós temos a mente de Cristo.
também diz para a gente pensar nas coisas que são de cima. Diz tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Nisso pensai, ou isso ocupe o vosso pensamento. Então nós temos que ter essa mudança de perspectiva no entendimento. Tem um texto muito conhecido de todos nós que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Alguém pode dizer, pastor, isso aí não seria uma coisa radicalizada demais, não? Tudo se fez novo. Bem, muita coisa mudou na minha vida, mas eu continuo sendo estudante, continuo sendo trabalhador, eu ainda tenho a mesma identidade, ainda tenho muitas das ocupações que antes tinha, mas tudo se fez novo porque você não é mais o estudante que era, você agora é um estudante com outra perspectiva. Você não é mais o mesmo pai que era, você agora é um pai com outra perspectiva. Então, você pode estar nas mesmas ocupações de antes, mas não as está exercendo com a mesma visão que tinha antes. Então, você tem uma nova visão das coisas, uma nova maneira de fazer as coisas. Por isso que a Bíblia diz, e tudo se fez novo. Quando a Bíblia diz tudo, a Bíblia mostra que a transformação que aconteceu em nossas vidas tem que mudar a nossa perspectiva sobre todas as coisas. Não sobre algumas, mas sobre todas. Muita gente pensa que ser crente, ser cristão, é vir para a igreja, assumir um vocabulário religioso, talvez deixar alguns vícios grotescos, como beber, fumar, mas aí ele continua sendo em casa o mesmo resmungão, o mesmo filho desobediente, a mesma esposa teimosa, o mesmo marido grosseiro, ele continua no trabalho, ser o mesmo empregado preguiçoso, o mesmo patrão opressor, nada mudou. O que muda é quando ele vai para a igreja. O que muda é a linguagem dele, que é religiosa. O que muda é que alguns vícios ele deixou, que na verdade ele pode ter deixado-os até por egoísmo. Eu vou deixar de beber e fumar porque faz mal à saúde, porque acaba com o pulmão, o fumo, porque a bebida está desgraçando meu patrimônio, que eu tenho que gastar com isso daí para manter esse vício. Mas aquelas outras coisas continuam tudo como estão. Então, a vida cristã não é para ser uma parte da nossa existência. O justo viverá pela fé, quer dizer, a fé, ela estabelece o modo de vida do justo. Por isso que tudo que não procede da fé é pecado. Nossa fé deve ser uma fé que gerencia toda a nossa existência. Gerencia tudo quanto vamos fazer na vida. Então, tudo tem que se fazer novo. E é isso que este mundo não entende. O mundo não se opõe tanto a que você seja um crente. Eles até falam em liberdade religiosa, tolerância, respeito à religião das pessoas, mas esse mundo quer que a sua fé seja doméstica, seja privatizada. Você tem essa sua fé, então tenha lá na sua casa, tenha lá com seus filhos, tenha lá na igreja, mas não traga para a esfera pública, não. Não traga para o seu trabalho, não. Não traga para a sua escola, não. Não traga para a sua faculdade, não. Não traga para o cenário coletivo, não. Viva lá, privadamente. Ou seja, o mundo não se incomoda com a nossa fé se ela for vivida privadamente. Por isso que o mundo de hoje é muito mais perigoso do que o de outrora. Porque o de outrora, na época dos apóstolos, exigia-se que o cara confessasse que César era Senhor, queimasse incenso ao imperador, ou seja, nem a fé privada da pessoa era respeitada. Então, se alguém naquele instante ali realmente fosse negar a fé cristã, ele não tinha como se enganar. Não, eu estou fazendo isso, mas não estou negando a fé cristã, não. Não, ele sabia que estava negando. Não tinha como. Hoje em dia, o mundo arranjou uma forma de lhe confortar psicologicamente, de você poder dizer para você, eu sou um crente, mas você está negando a sua fé. O mundo diz, não, você vai para a igreja, canta, celebra, ouve os seus hinos lá, vive na sua casa, a sua fé com os seus filhos. Fora de casa é que você não pode impor nada a ninguém, você não pode querer que os seus padrões prevaleçam. Aí a pessoa não tem a sensação de que está negando a fé, quando se sujeita
a essa orientação do mundo, porque na casa dela, porque na igreja dela, ela está cantando, ela está lendo a Bíblia, ela está fazendo as coisas, então ela não sente que está negando, mas ela está negando. Por quê? Porque o mundo está tirando toda a relevância da fé cristã para a vida cotidiana, para as relações humanas cotidianas. Está enclausurando-a num gueto da sua vida privada. E como cada dia mais essa vida privada vai diminuindo, tudo vai sendo absorvido por uma esfera pública, então cada dia vai havendo menos espaço para a sua fé. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso daí. Por exemplo, dizer, você é crente, seja crente, você acha que isso aqui é pecado, pode achar que é pecado, mas não diga para os outros que é pecado, não. Não diga para os outros que a sua fé é a que vale universalmente, não. O que é que a pessoa está dizendo? Seja crente, mas não evangelize. Se eu não posso dizer para o outro que aquilo que ele está fazendo é pecado, como é que eu vou conclamá-lo ao arrependimento? Se eu não posso dizer que Jesus Cristo é Deus para mim, para ele, para quem for, como é que eu posso conclamá-lo à fé? E se há algumas religiões que sobrevivem só por herança familiar, passa de pai para filho e não tem nenhuma função evangelística, essa não é a cristã. O cristianismo, ele tem a sua força vinda do evangelismo, da evangelização. O mandamento de Jesus antes de ascender aos céus e de pregar o evangelho a toda criatura. Não tem conversa não. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a nossa espada é de dois gumes, ou seja, ela corta a gente e corta quem nos ouve. A gente tem que falar de Jesus. Se nós deixarmos de falar de Jesus, a religião cristã morre, o cristianismo morre. Porque a lógica do cristianismo é essa: dai de graça o que de graça recebestes. Porque Deus amou o mundo, não um segmento, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto que outras religiões podem se dar ao trabalho de buscar relações ecumênicas umas com as outras, porque o Deus delas não tem rosto, e aí uma pode dizer, o teu Deus é o mesmo meu Deus com outro nome. O cristianismo não dá para fazer isso, porque tem rosto, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Deus entrou na nossa história e assumiu um rosto. Se não for aquele ali, não é Deus. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nem tem outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nós não podemos viver sem o evangelismo. A gente nota até pelos crentes. Quando os crentes param de evangelizar, esfriam na sua própria fé. Como disse alguém já no passado, né? Quem deixa de evangelizar, com o tempo vai precisar ser evangelizado. Ele perde o fogo, ele perde a alegria. Quando deixam de acontecer conversões, a igreja fica mais rotineira, no marasmo. A igreja mantém-se viva, ganhando almas, se multiplicando, fazendo discípulos. Então, se nós somos de uma visão essencialmente missionária, nós não podemos privatizar nossa fé. Nós cremos que temos que divulgá-la a todos e em todo lugar. E nós temos que entender que esta mensagem impacta o ser humano em todos os setores da vida. Eis que tudo se fez novo, diz o texto sagrado. Então, pregar a todos, e a todos que aceitarem esta mensagem irá impactar todos os aspectos da sua vida. Nós não temos como tirar isso da fé cristã, é a base da fé cristã. Pregar a todos e ter a mensagem impactado a todos em todos os aspectos. Então aqui diz, e sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Uma cosmovisão, ou uma visão de mundo, é exatamente uma visão omniabarcante. O que quer dizer isso? Uma visão de tudo, que abarca tudo. O mundo tem várias
cosmovisões, né? Aqui falou da cosmovisão mundana como um gênero, mas dentro do mundo existem várias visões alternativas. Eles comungam da estratégia de banir a religião e a fé. Ou seja, isso aí fica lá para a sua casa. E aí essas outras visões de mundo alternativas vão disputar espaço na esfera pública, mas não querem que aquele que assume a fé cristã esteja lá participando desse debate, ou pelo menos não como cristão. Ele deixa lá o manto de cristão e assume um outro manto dentro dessas ideologias alternativas para poder discutir. E é aí onde muitos traem o evangelho. Eu tenho um movimento na universidade, que é a Comunhão Universitária Evangélica, procurando ajudar os universitários a se manterem fiéis, porque eles terminam se duplicando. Na igreja tem um pensamento bíblico, mas lá dentro da faculdade, digamos assim, para sobreviverem academicamente, eles se acomodam e às vezes assimilam. São duas expressões da sociologia. Acomodar-se é quando você está em um ambiente hostil e você procura externamente ficar parecido para poder manter-se longe das hostilidades. A acomodação pode gerar a assimilação, que é quando interiormente aí você já recepcionou aquele pensamento, não foi só uma acomodação externa. Então, eu noto que a grande maioria de cristãos que entram numa universidade, a gente sabe que hoje a universidade está dominada por pensamentos secularizados e mundanos e anticristãos, a maioria que entra se acomoda, se ajusta externamente. Quando sai, aí pronto, aí volta a vida cristã normal, mas lá dentro, enquanto estava lá, se acomodou. Ainda sobrevive como cristão esse daí, mas ele esfriou na fé. Passou tanto tempo se acomodando, traindo e tal, que agora quando ele vê um crente ousado evangelizando, diz, mas que falta de sabedoria. E tem aqueles que se acomodam e vão assimilando. Antigamente era muita gente que se acomodava e pouca gente que assimilava. Hoje em dia a maior parte dos que estão se acomodando estão assimilando. Esse aqui é o grande perigo. Eles vão se acomodando e aí começa a fazer, no início, só uma adaptação externa, mas depois começa a dizer, bem, mas está fazendo sentido o que o mundo está dizendo aí, e começam a mudar. E serem outras pessoas, depois que terminam a faculdade. Às vezes continuam na igreja, para introduzir na igreja pensamentos totalmente antagônicos ao cristianismo. Né? E é muito temeroso esse problema por duas razões. Igrejas que batizam crianças têm como membros inúmeras pessoas não convertidas, que estão amanhã com esses pensamentos aí secularistas e vão colocar essas igrejas em parafuso. Nós, batistas, batizamos só o adulto. Uma grande coisa para corrigir o problema. Mas toda pessoa batizada tem poder de participação nas deliberações da igreja. Se a gente batizar apressadamente pessoas, nós vamos encher de pessoas que poderão amanhã, se não forem bem fundamentadas, estarem secularizadas, vão participar das deliberações e amanhã elas vão colocar pastores mundanos, secularizados, vão banir toda a ortodoxia da igreja, ou seja, nós também temos o nosso problema, que é a questão da soberania da igreja, a autonomia da igreja de autogestão. Se essa igreja não for bem preparada, se nós não formos criteriosos no batismo, então amanhã nós podemos ter muitos problemas. Que foi o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, que fez com que lá a fé cristã fosse devastada, de maneira que haja hoje igrejas que defendam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, defendam o aborto, as coisas mais esquisitas do mundo, às vezes de maneira mais exagerada do que no próprio mundo se está defendendo, porque o último estágio é pior do que o primeiro. Né? Porque quando a porca lavada volta para a sua lama, ela volta com tudo. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a essas coisas, para que não nos acomodemos. O objetivo da Comune, Comunhão Universitária Evangélica, é exatamente ajudar o crente a se resguardar lá dentro da universidade. Porque quando você divide em dois, sempre o pior traga o melhor.
Tem um texto lá do Antigo Testamento que diz, se alguém encostar não sei o que é santo, ficará santo. Não, se encostar em alguma coisa que é impuro, ficará. O mal tem um poder de propagação muito maior. Tem aquele filme, né, O Médico e o Monstro, que é o cara tentando exatamente isolar o que é ruim nele do que é mal. Aí, na história, cada vez mais, ele fica mais tempo monstro e menos tempo bom. Ou seja, o mal vai ganhando cada vez mais espaço. Quando a gente se duplica, uma coisa na igreja, outra coisa lá na universidade, termina aquele ser da universidade entrando na igreja, e não da igreja entrando na universidade. Né? Aliás, esse fenômeno da duplicação hoje está em voga. Eu tenho sempre advertido lá na igreja em relação às redes sociais. Eu vejo crentes, irmãos, fazendo coisas nas redes sociais que nunca fazem na vida real. Parece que eles acham que nas redes sociais não está em voga a moralidade cristã. Parece que eles acham que no mundo virtual você tem um mundo fantasioso onde você pode ser coisas que você não é no mundo real, que você vai responder perante Deus é só pelo mundo real. Aí tem um crente bem simples que lá na rede social é extremamente snob. Tem uma irmã bem discreta na vida real que nas redes sociais se exibe com roupas indecentes. Tem o crente bem educado na vida real que nas redes sociais diz palavrão e é grosseiro com todo mundo, insulta todo mundo, e aí a pessoa começa a se duplicar. É mais fácil aquele ser mal que você criou na existência virtual depois engolfar esse ser real do que você é, do que o ser real mudar aquele lá. Se você se duplicar, o mal vai crescendo. Então nós temos que ser íntegros, ou seja, inteiros, unidos, um só, não divididos em dois, mas uma pessoa só em todos os lugares, em todos os ambientes. E é muito importante que sejamos ajudados por recursos. Por exemplo, dentro de uma universidade, é a minha preocupação que os cristãos conheçam autores dentro de sua área de estudo que tenham um pensamento congruente com a nossa perspectiva cristã. Autores que o professor dele lá, que não é cristão, nem diz que existe, mas que existe, que tem respeitabilidade na área dele, para que ele possa conhecê-los e possa confrontar os adversários da fé, digamos assim, com pessoas que possam lhe dar subsídios no nível acadêmico, mas para que ele possa resistir, para que ele não possa ser levado pela correnteza. Então, nós temos que manter um pensamento cristão em todas as áreas. Como disse eu, tudo se fez novo. O cristianismo ensina como um patrão deve tratar um empregado e como um empregado deve se portar em relação ao patrão. Como um filho deve ser em relação ao pai, como um pai deve ser em relação ao filho. Como nós devemos ser perante as autoridades, como o marido deve ser em relação à mulher, como a mulher deve ser em relação ao homem. Tem padrões de moralidade universal. Então, nós temos uma visão que se estende para todas as áreas, até para a arte, até para o direito, para todas as áreas, enfim. Então, o cristianismo não pode ser uma fé doméstica, de modo que vivenciamos ela na nossa vida particular, mas na esfera pública sejamos obrigados a assumir identidade numa cosmovisão alternativa. Não, nós temos que continuar cristãos na esfera pública. Nós temos que resistir a essas visões de mundo alternativas. Toda visão de mundo não cristã é idólatra, sem exceção. Toda. Não quer dizer que o cara esteja lá diante de uma imagem, se dobrando, não. O diabo já se sofisticou demais para isso. Né? Ele tem formas de levar a pessoa à idolatria de maneira mais polida, mais sofisticada. O que é Deus dentro de um sistema de pensamento? Claro que Deus é um ser real, não apenas existente na nossa cabeça. Mas dentro do pensamento, qual o papel de Deus? Deus é o ser absoluto, em relação ao qual tudo mais é relativo. Ou seja, tudo depende de Deus como sendo o seu fundamento, tudo se explica em Deus, tudo é valorado a partir de Deus como certo e errado, justo ou injusto, bem ou mal.
Então, Deus é o parâmetro absoluto. Para todas as outras coisas que são relativas, são pensadas em função de Deus. Todo pensamento secular pega um elemento da criação, um elemento que seria para nós relativo, e absolutiza. O que é a idolatria? É quando você pega algum elemento da criação e faz dele divino, né? Adora-se um gato, um cachorro, como algumas civilizações, um outro ser humano, adora-se o sol, a lua, as estrelas. Pois bem, do ponto de vista filosófico, idolatria seria você pegar qualquer coisa da criação e colocar exercendo a função que no pensamento humano é atribuída a Deus. É você pegar alguma coisa da criação e torná-la absoluta, fazendo todas as outras dependerem dela. Então, por exemplo, se você pegar o marxismo, tudo é econômico. Ah, por que é que você pensa isso? Porque você é dessa classe econômica. Nós somos todos determinados pela economia, o materialismo dialético. O mundo caminha do escravagismo para o feudalismo, para o capitalismo, segundo eles iria para o socialismo, depois para o comunismo, por causa dos modos de produção que estão sempre determinando o que está acontecendo lá em cima, no que eles chamavam de superestrutura. Então, tudo é explicado em função da economia. Você fala isso porque você é dessa classe, porque você tem esse interesse econômico. Nenhum pensamento humano é livre. Todo pensamento humano é em função de interesses econômicos que nos dominariam em todas as áreas do saber e da prática e da ação e das posições sociais. Então, o aspecto econômico é divinizado, porque tudo é explicado em função disso. Pegue um freudiano. Tudo é explicado em termos de sexualidade. Ah, por que a pessoa faz isso? É porque isso é um instinto sexual que está entrando sobre outra forma. Até a inteligência para ele é a sublimação do sexo. Quando a pessoa se priva da sexualidade, se domestica, isso se reflete na chamada inteligência. Tudo é em função da sexualidade. Há um pansexualismo. Tudo é explicado em função da sexualidade. Então, todo pensamento secular pega um elemento da criação e subordina todos os outros a ele. Absolutiza esse elemento da criação. E, portanto, o diviniza. É interessante que lá na Grécia Antiga, entre os filósofos, antes de haver Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, havia os fisicistas. Os fisicistas, eles eram filósofos que procuravam uma substância básica no universo. Então, um disse que tudo era água, o outro disse que tudo era fogo, o outro disse que eram os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, né? Que foi Empédocles. Para ele eram os 4 elementos. Então, esses filósofos procuravam reduzir tudo a algum elemento. E eles diziam, Tales, notadamente, que esses elementos eram os deuses. Ou seja, eles entendiam que, muito embora eles não estavam adorando uma água, uma terra, se tudo era decorrente de uma dessas coisas só, então essas coisas eram para o restante a divindade. Quando Freud diz que tudo depende do sexo, que a sexualidade explica tudo nas relações humanas, ele está voltando a adorar a deusa Vênus de forma mais refinada, que era a deusa do sexo. Então, todos esses pensamentos seculares pegam um elemento da criação e destacam e subordinam os outros a ele. Então, eles divinizam. A Bíblia já fala sobre isso lá em Colossenses. Veja aí o que diz lá em Colossenses. No capítulo de número 2, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ninguém aprisione vocês aí com vã sutileza, filosofias aí humanas e tal. Aí ele diz o seguinte, que são segundo os rudimentos do mundo. Rudimentos aqui seriam os princípios elementares. Ou seja, alguma coisa desse mundo que é tida como um princípio elementar
pela qual o restante se explica, ou princípios elementares pelos quais as outras coisas se explicam, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, para nós só entendemos como sendo o absoluto Deus, no sentido de que todas as coisas são relativas a Ele, são subordinadas a Ele, né? Então, se você abandona a perspectiva cristã, você está caindo em alguma cosmovisão mundana e em alguma alternativa idólatra. Para nós, tudo deve ser explicado segundo Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele, diz João, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá em Provérbios, Jesus é a sabedoria. E Paulo diz aos Coríntios, ele foi feito por Deus para nós sabedoria, 1 aos Coríntios 1:30. Jesus é aquele no qual todas as coisas foram feitas, quer as que estão no céu, quer as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós entendemos que quando Jesus entrou na história, aquele momento tornou-se a plenitude dos tempos. Então, para nós não pode ser explicada a história, o mundo, a criação, sem a pessoa de Jesus. Nós não podemos deixar de pensar as coisas à luz da revelação, conforme encontrou plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a visão de mundo cristã. Por exemplo, nós vamos estudar a natureza, então nós não consideraremos que essa natureza veio meramente de um Big Bang circunstancial, casual, inclusive porque da desordem de uma explosão não pode vir a ordem. Um efeito não pode ser maior do que uma causa. Nós cremos que Deus fez esse mundo do nada e o chamou à existência pela sua palavra. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. Lá em Romanos 1 diz: o que de Deus se pode conhecer se mostra nas coisas criadas, porque o seu eterno poder, divindade, estão evidenciados nas coisas que estão criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. A Bíblia diz que é tão clara a revelação de Deus na natureza que só se explica a negação disso porque o homem suprime a verdade pela injustiça, ou seja, ele quer suprimir a verdade que se revela a ele do Criador para que ele não tenha que prestar contas, ele tenha que viver a sua vida dissoluta, livremente. Nós não cremos que a vida veio de um processo evolucionário. Nós cremos que Deus criou os seres segundo suas espécies, porque a Bíblia o diz. Nós cremos que o homem não veio de um símio, de um macaco, ou um ancestral comum com o macaco, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Animais, segundo o relato da criação, já teriam sido feitos, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o espírito. E ele tornou-se alma vivente. Então nós temos uma visão desta criação. Essa visão que nós temos da criação influencia, por exemplo, a visão que nós temos do casamento. Lá em Mateus capítulo 19, o que é que Jesus diz quando lhe perguntam acerca do divórcio? Mateus 19 diz assim a Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 3, então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Observe aqui o que Jesus fala. Ele, quando vai responder sobre o assunto, ele diz como é que foi no princípio. Então, nós não apenas temos a criação como uma fé doméstica, mas a criação que
que está no princípio determina como nós vamos ver o casamento. Como é que Deus fez o homem macho e fêmea? Então não tem negócio de ideologia de gênero aqui no meio. A sexualidade é a biológica. Não existe de maneira moralmente aceitável a possibilidade de um homem, tendo nascido homem, assumir uma identidade feminina perante a sociedade, ou vice-versa, porque Deus criou no princípio macho e fêmea. E vemos todo um cuidado de Deus para preservar essa distinção. Inclusive em Deuteronômio, quando diz o homem não usará vestido de mulher, nem a mulher usará traje de homem, porque qualquer que faz isto pratica abominação perante o Senhor Deus. Quando a Bíblia diz que o homem não se deitará com o outro como se fosse mulher, porque isto é uma abominação. E aqui Jesus diz que no começo Deus fez o homem macho e fêmea, né? E disse que o que Deus ajuntou não deveria o homem separar, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Note, a monogamia foi estabelecida no princípio. Deus não criou várias mulheres para o primeiro homem, senão uma só. Deus diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Então nós temos já na criação estabelecida a monogamia. Não a poligamia. Né? É interessante que os de fora entendem que o cristianismo representa um grande avanço quanto a isso. Porque na poligamia, alguém tem mais direito do que o outro. Se o homem tem várias mulheres, então o homem tem mais direito que a mulher. Se a mulher tem vários homens, então é a mulher que tem vários direitos, e o homem não. Embora a poligamia pelo lado feminino tenha sido menos comum, né? O mais comum era o homem ter várias mulheres. Quando aqui diz que o homem tem uma mulher, pronto, os dois são iguais. Ninguém pode ter mais do que o outro. Nem o homem pode ter várias mulheres, nem a mulher vários homens. Então, um para cada um. Então, entende os de fora que isso representou um avanço. Mas hoje, curiosamente, reconhecendo essa contribuição cristã, eles querem um casamento entre dois homens e duas mulheres. Quando eu ouço isso, eu digo, você é a favor da poligamia? Aí ele diz, não. Você é a favor de um homossexual casar-se com vários homossexuais? Não. Pois bem, isso que você leva em conta, a monogamia, veio do cristianismo. Por que o resto do que o cristianismo diz você não leva em conta? Por que você reconhece que um aspecto do cristianismo é moral e não o outro, se os dois estão alinhados? O que caracteriza o casamento, segundo a Bíblia, é a diversidade, homem e mulher, a complementaridade que resulta da diversidade e a fecundidade. Entre dois homens ou duas mulheres não tem nem diversidade, muito menos complementaridade e muito menos fecundidade. Não tem nada de semelhante ao verdadeiro casamento, à verdadeira família, mas note, a criação define os aspectos da família, define o que é a família. Então, se nós errarmos quanto à origem do mundo, se nós não aceitarmos o que a Bíblia diz sobre a criação, também nós nos equivocaremos quando formos falar da família, ou pelo menos não teremos base sólida para defender a família nos termos cristãos. Hoje em dia nós vemos muita militância a favor do aborto, como se um ser na barriga da mãe não fosse humano até que dela saísse. Quando ele pode estar lá dentro totalmente formado. Interessante que se nascer precocemente é ser humano. Se nascer com 7 meses e tal, nascer, os médicos fazem tudo para salvar. Mas se ainda está no ventre da mãe com 9 meses, aí alguns defendem que pode matar. Né? Que mágica é essa que faz com que, simplesmente saindo de um local para outro, se transmude aquele ser de não humano para humano? Mas a Bíblia Sagrada ensina claramente que nós somos seres humanos desde o ventre da mãe. Paulo disse em Gálatas que ele foi separado desde o ventre da mãe. Acerca de João Batista, diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O salmista diz que Deus acompanhou sua formação desde o começo. Tu viste a minha substância ainda informe, no teu livro estavam escritos todos os dias da minha vida. Então, nós nos baseamos
na revelação da Bíblia, obviamente, que vai condizer com as melhores pesquisas humanas, porque o que a Bíblia diz não se divorcia deste mundo, porque este mundo foi criado por Deus. A natureza é o outro livro de Deus, é o teatro da glória de Deus. Então, nós iremos perceber que as melhores pesquisas identificam a origem da vida quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, coincidindo com o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia é o nosso porto seguro, porque muita coisa que ela disse os homens não tinham, num determinado momento, condição de comprovar, mas os que se seguraram a ela se deram bem, porque amanhã o mundo comprovou o que ela disse. E aquilo que parece estar em desacordo com o que ela diz hoje, no futuro há de se comprovar que ela está certa, nem que seja no dia do juízo, mas tudo que a Bíblia diz, porque veio do mesmo Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há, vai sempre estar de acordo com a estrutura da criação. Então, nós não podemos fazer da nossa fé doméstica, nós temos que entrar na peleja. Essa guerra cultural que se trava agora não é só uma guerra de pensamento e de cultura, é uma luta contra principados e potestades nas regiões celestes. O diabo, que é o Deus deste século, quer se nos opor, mas nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. E você não coloca a luz debaixo do vaso, debaixo do alqueire ou debaixo da cama, você coloca no velador para que ela ilumine a todo o ambiente. Nós não podemos estar ocultos, nós devemos ser como uma cidade iluminada sobre o monte. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós temos que ser sal que salga. Nós temos que estar aqui para ser uma influência dentro da sociedade, né? Enquanto estivermos aqui, nós vamos resistir. Nós vamos objetar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós temos que guerrear também na esfera do pensamento e manter o nosso pensamento intacto onde quer que estejamos. Sermos transformados, passarmos por cima das formas que esse mundo quer nos impor, transcendê-las através do nosso entendimento que foi renovado pela palavra de Deus. Amém, irmãos?